Você está feliz com Jesus? Amém? Então eu tenho certeza que a palavra que eu vou trazer hoje através do Espírito Santo vai alegrar o seu coração, porque nós vamos falar tanto de Jesus. Como é bom falar de Jesus, né, gente? Como é bom. E como é bom ouvir o Espírito Santo falar quando a gente quer buscar uma mensagem que Ele quer falar de Jesus. É muito bom, é maravilhoso. E hoje não será diferente. O Senhor tem feito maravilhas através da palavra dEle. Eu tenho certeza que Ele tem algo sobrenatural para nós nesta noite. E eu, algumas semanas, meses atrás, preguei aqui falando de amor. E eu falei que essa mensagem teria uma série. E hoje é uma segunda parte da série, da mensagem falando de amor. E é óbvio que não existe mensagem falando de amor sem falar de Jesus. Amém? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 26 ao 43. Evangelho de Lucas, 23, de 26 a 43. Glória a Deus. O Senhor é bom, maravilhoso, bom, muito bom. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, em algumas traduções Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Podem se assentar, você que está aqui na igreja, e você que, em reverência à palavra, na sua casa também ficou de pé, procure aí o seu assento. É maravilhoso falar de Jesus, e hoje nós vamos falar do maior símbolo de amor de toda a história, que é a cruz. Não há como falar da cruz sem falar do amor de Jesus por nós. Amém? Mas eu quero começar falando um pouquinho sobre o que era a crucificação naquela época. A crucificação era a pena de morte, de condenação e execução mais cruel da época.
Ela era utilizada apenas para crimes muito graves ou hediondos, como assassinatos, grandes roubos, traição e rebelião. Era infligida apenas a escravos e cidadãos não romanos. O sujeito ficava dependurado com os pés e mãos pregados e amarrados e normalmente, por causa do peso do corpo, morria por asfixia. Por causa desse peso, por causa disso, alguns ficavam sofrendo por dias. Então, na maioria das vezes, eram quebradas as suas pernas para que eles viessem logo a morrer. Era dado para eles alguma bebida narcótica para aliviar as dores das chagas. Sobre suas cruzes era colocada uma placa onde eram escritos os seus crimes, nos 3 idiomas mais falados da região. Esse era o modelo de crucificação. E o que aconteceu com o nosso Jesus? Jesus foi acusado de rebelião, de traição, de se intitular rei, de auto-intitular rei. Por isso, sobre a sua cruz havia o motivo da sua condenação. Havia uma placa com as iniciais INRI, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Estava escrito em grego, latim e aramaico. Ele foi considerado rebelde, porque o único rei que deveria ser assim respeitado naquele momento, naquela época, era César, que era o rei de Roma. Naquele momento o povo vivia sob forte opressão dos romanos. Os soldados viviam nas ruas, buscando quem pudessem açoitar, prender ou matar. Para fazer com que o sinédrio, que eram os sacerdotes fariseus, pagassem os seus impostos e obedecessem a César, ele concedia permissão para os judeus de seguir com as suas tradições religiosas, sempre supervisionadas pelos soldados. Aquela era a semana de preparação para a Páscoa. E era costume nessa época de Pilatos, que era o governador da Judeia, conceder a absolvição de um preso judeu que seria crucificado. Jesus então foi levado até Pilatos, mas Pilatos não achou crime nele, não conseguiu ver motivo de condenação para ser crucificado. Mas nesse momento em que Jesus é levado a Pilatos, junto com ele já havia uma multidão que era seguindo os sacerdotes, incitados pelo ódio, pela cegueira religiosa, que desejavam mais que tudo, naquele momento, matar Jesus. Então, eles gritam com Pilatos e dizem não. Pilatos iria soltar Barrabás em troca de Jesus. Ele oferece para eles: olha, eu vou soltar o Barrabás. Não, vou crucificar Barrabás e solto Jesus. Aí fica tudo certo. Mas eles não aceitaram e pediram: crucifica Jesus e solta Barrabás. Pilatos ainda fez uma tentativa. Ele disse para o povo: olha, eu vou mandar bater muito nele, açoitar, quase matar, mas não vou crucificar. Pode ser assim? Eles falam: não, nós queremos que ele seja condenado à pior execução, que é a crucificação. Jesus então é cruelmente açoitado, esmagado. E o que nós vemos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme, mas o Mel Gibson fez um filme faz alguns anos, é o mais recente que tem de Jesus, onde ele demonstra a maneira como Jesus foi açoitado e castigado. E aquele é o mais
próximo da realidade, porque ele fez muitas pesquisas com relação à maneira de como os romanos castigavam os seus presos, os seus inimigos de guerra, como eles torturavam, os chicotes que eles usavam, que tinham pontas, garras, as varas, os açoites. Então, aquele é o mais próximo. Se você nunca assistiu, assista. É muito importante nós assistirmos. Ele foi humilhado, esmagado pelas nossas iniquidades, oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca, como diz lá o livro de Isaías, no capítulo 53. Mas ele escolheu passar por tudo isso, por mim e por você. Lá no Evangelho de João, ele mesmo diz assim para nós, no capítulo 10, os versículos 17 e 18, diz assim: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Ele nos amou primeiro. Ele escolheu morrer por nós. A cruz, amados, é o símbolo do cristão. A cruz, amados, é o símbolo do amor. Não existe vida com Cristo sem cruz. Ele mesmo diz em um outro texto de Lucas, no capítulo 9, dos versos 22 a 24, que diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Amém? Este é o texto de Jesus dizendo para nós que nós temos uma cruz e que o símbolo da cruz é o amor que Ele tem por nós. Não há sacrifício perfeito sem cruz. Não há ressurreição sem cruz. Para nós a cruz é motivo de alegria. Nós, quando olhamos para a cruz, não devemos pensar no Cristo morto, açoitado, triste, esmagado. Não, nós precisamos olhar com um olhar de gratidão, com um olhar de amor, com um olhar terno, com um olhar fraterno. É motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de entendermos que através da cruz há um caminho que nos leva ao céu. Todos os dias devemos, como ele disse, diariamente, carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. A cruz deve nos lembrar que Jesus ressuscitou e está voltando para buscar a sua amada igreja. A cruz deve nos lembrar que é tempo de arrependimento, é tempo de pedir perdão, é tempo de nos humilhar aos pés de Jesus. Os dois criminosos que foram crucificados juntos com Jesus tiveram atitudes diferentes. Nós já acabamos de ler no texto. Um quis desafiar a Jesus e disse a ele, se ele fosse mesmo quem ele dizia que era, que salvasse a si mesmo e salvasse a eles. Como se Jesus tivesse essa obrigação. Queridos, infelizmente muitos cristãos
apresentam esse mesmo Jesus. Quando se vai falar dele, se diz que pode vir para Jesus, porque ele vai te dar um carro, uma casa, uma família, um trabalho, como se Jesus tivesse a obrigação de fazer as nossas próprias vontades. E quando não recebem, dão as costas para Jesus. São ingratos como aquele criminoso, se esquecem do principal. Pegue a sua cruz, leve diariamente, negue-se a si mesmo. Mas o outro criminoso não só reconheceu que Jesus era o rei, verdadeiramente o rei, como também ele se arrepende. Ele pede para que Jesus o conceda o seu reino. Ele crê, se arrepende e pede ao Senhor que ele possa participar com ele do reino. Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor, com um olhar de esperança, com um olhar de tanto amor, vira para o criminoso e diz: com certeza você estará comigo no paraíso ainda hoje. Mas, queridos, nós podemos pensar, como muitos pensam, aquele criminoso havia cometido crimes terríveis, e no último suspiro de vida, ele foi salvo. Não vale a pena. Como assim um cara desse entrar no céu? Mas Jesus quer nos dar um recado nesta noite. Foi a parte mais impactante da minha mensagem. O que mais Jesus falou comigo. Ele veio à terra justamente por aqueles que não valem a pena. Ele veio à terra e morreu por mim, que não valia a pena, nem por você, que valia a pena. Jesus vê, quando olha para nós, o que há de melhor em nós. Jesus, quando ele olha para nós, ele olha com os olhos de amor. Jesus, quando ele olha para nós, ele olha com olhos de esperança. Ele crê em nós, ele fala: não, ela vai. Quando nós nos arrependemos, quando nós olhamos para ele e pedimos: Jesus, eu quero mudar, eu quero, me ajuda. Ele crê. Ele acredita em nós muito mais do que nós nele. Mas, queridos, quando nós nos arrependemos, declaramos que ele é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou por nós, imediatamente ele nos dá o direito de estar com ele no paraíso. São uma pequena frase, um pequeno gesto, se feito de coração, com o coração quebrantado e verdadeiramente arrependido, que pode mudar toda uma história de uma pessoa. Aquele criminoso teve no seu último dia a história da vida dele toda mudada, porque ele verdadeiramente se arrependeu. Porque ele olhou para Jesus e reconheceu o Rei dos Reis. Porque ele olhou para Jesus e reconheceu o Salvador. E reconheceu que só Ele teria poder e autoridade para salvar e perdoar os seus pecados. Ele deseja, amados, que nós tenhamos essa mesma atitude nesta noite. E em dado momento, Jesus diz assim para o Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus quer nos ensinar esta noite que mesmo ele pregado naquela cruz, esmagado,
Ele olha para aquele povo que o crucificou e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esta é a atitude, é o convite que Jesus nos faz nesta noite. A nossa parte é amar e preparar as nossas vidas para recebê-lo, porque está muito próximo à sua volta. Não temos mais tempo de ficar ofendidos, de acharmos que somos os únicos santos. Ele quer nos ensinar a pedir perdão pelo nosso irmão. Se nós olharmos com os olhos dele, certeza que nós viveremos muito melhor. Mas não será fácil. Não será fácil, pois ele estava quase destruído. E ainda assim ele pede: ó Deus, ainda fala, ainda recita o salmo: por que me abandonaste? Nós nunca saberemos o preço verdadeiro da cruz de Jesus. Nunca saberemos realmente o que ele sofreu. Mas muitas vezes nós nos sentimos açoitados, esmagados, humilhados por tantas situações e circunstâncias nas nossas vidas. E como olhar para o nosso irmão que nos aceitou, que nos ofendeu, que nos esmagou, e dizer para Deus: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz? Essa resposta só o Espírito Santo pode nos dar. Porque da mesma maneira que Deus foi com ele na cruz, destruído, esmagado, ele será conosco. Nós não temos, como eu disse, noção do que é isso, estar pendurado numa cruz, destroçado. Então nós podemos sim. Então o Espírito Santo nos ajuda sim. É possível pedir perdão pelo nosso irmão. Ele nos ajudará. Ele nos levantará e nos colocará de pé. E dirá para nós: peça, que eu te ouço. Amados, Deus sonhou conosco. Desde o ventre da nossa mãe, Ele está nos preparando. Ele está tecendo a nossa vida. E Ele preparou um caminho de vitórias para nós. Mas temos uma cruz e devemos carregá-la com alegria, com empenho, com amor, porque é o símbolo do amor. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que cada um de nós fosse perdoado dos nossos pecados e tivesse a oportunidade de herdar a vida eterna. Muitos estão a caminho do inferno e nós só conseguiremos trazê-los de volta para o caminho do céu se nós tivermos o olhar de Jesus por essas vidas. Enquanto nós continuarmos olhando com os nossos olhos carnais, muitos continuarão indo para o inferno. Porque Jesus não veio por aqueles que estavam santos. Jesus veio por aqueles que estavam perdidos. Jesus veio por aqueles que não valiam a pena. E aqueles que deram ouvido, que ouviram o que Jesus tinha a dizer, estão com Ele. E nós hoje, nesta noite, temos a oportunidade de mudar a nossa história, de fazer diferente.
de nos arrepender, de dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Eu já estou há algumas semanas fazendo esse exercício, porque o Senhor já havia me dado esta palavra num domingo. Eu até falei para o Paulo, pastor pregando. Quando nós saímos, eu comentei: amor, o Senhor me deu uma mensagem. Não sei ainda o dia que eu vou pregar, mas falou demais comigo, impactou muito a minha vida, e eu quero praticar aquilo que o Senhor falou. Então eu venho pedindo perdão, não só dos meus pecados, porque eu sou falha e todos os dias eu preciso me arrepender, eu preciso negar a mim mesma, eu preciso dizer ao Senhor que eu dependo dEle, que eu não sou nada sem Ele, que se não é Ele comigo, eu nem da cama levanto. Além de me redimir, me arrepender, eu também peço por aqueles que atravessam o meu caminho e de alguma maneira lançam palavras ou atitudes ou situações que venham a tirar a minha paz ou me ofender, ou enfim, não alegram o meu coração. E eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz, porque ela não sabe o que faz. Eu quero ter o olhar de amor que o Senhor tem por mim. Eu quero olhar para esta pessoa com um olhar de esperança. Eu quero olhar para esta pessoa com o mesmo crédito que o Senhor olha para mim, crendo que ela também vale a pena, crendo que ela também pode ouvir a voz do Espírito Santo. E através da voz do Espírito Santo, ser convencida do pecado, do juízo e da justiça. Não é simples, é um exercício, mas o Senhor mesmo disse. Nós lemos aqui o texto no Evangelho: negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é isso. Eu não entendia muito bem. Eu acho que eu comecei a entender muito melhor a partir dessa mensagem o que é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é deixar de ir numa festa para vir no culto. Também é. Negar-se a si mesmo não é só deixar de ir descansar em casa para vir ao culto. Também é. Negar-se a si mesmo é olhar para o outro com o olhar de Jesus. É pedir perdão pelo outro. É se arrepender pelo outro. É olhar com esperança para o outro. É oferecer o mesmo amor. Nunca nós conseguiremos fazer igual, mas que nós tenhamos um amor no nosso coração pelo nosso irmão, parecido pelo menos com o de Jesus, porque Ele amou aqueles que não valiam a pena. Ele nos resgatou, nos tirou de um lago que até hoje Satanás nos ronda, fazendo-nos querer voltar e desistir. Mas o amor de Jesus cobre 1 milhão de pecados. O amor de Jesus olha para nós nesta noite e diz: filho, filha, eu acredito em você. Continua, não desiste. Estou com você, eu te levanto, eu te ajudo, eu te amo. Sou eu que estou te ensinando a amar. Quer aprender a amar? Sou eu quem te ensino. Olha para mim, olha para a cruz. Você vai entender o que é amar. Eu quero concluir lendo um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, dos versos 1 a 7. Porque também os meus olhos saltaram de maneira tão diferente, como eu nunca tinha lido na minha vida. E um desses versículos fez parte do nosso convite de casamento. Mas não teve o significado que teve para mim, como teve quando eu li dessa vez.
que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, posso rodar, rodopiar no reteté, no repleplé, se não tiver amor. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Parece que eu nunca tinha lido esse texto, gente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo sofre, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o símbolo da cruz esse texto. É o próprio Jesus nesse texto. Amados, esta é a maneira de amar. Quando a gente esquecer, anota aí, deixa anotadinho. Se você não lembrar como deve amar, volta lá. 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Tem a regra. Fácil? Não. Muito difícil. Mas se nós queremos herdar a vida eterna, precisamos praticar. Nós ouvimos no domingo aqui o nosso pastor falar: não adianta nada nos alimentar e não praticar. É imprescindível nos alimentar da palavra. Sem o alimento, nós não ficamos em pé. Mas sem a prática, de nada valerá. Nada serei. Queridos, o Senhor é tão bom para nós, tão bom, que eu sinto, amados, eu não sei você, mas que nesses últimos tempos, Ele tem nos lapidado, Ele tem nos moldado, como realmente vasos que somos. Ele vem e quebra, e faz de novo, e vai moldando, e vai fazendo, e coloca um detalhe aqui, aí ele põe uma alça, mas não fica legal, ele vai, quebra a alça de novo, faz de novo, molda, ensina, orienta, direciona. Esse é o símbolo do amor. O amor é algo tão sublime, uma palavra que a gente ouve tanto, uma palavrinha que tem até coraçãozinho. Quando você quer mandar para uma pessoa que você ama, você bota um coraçãozinho lá, um emoji cheio de coraçãozinho no WhatsApp. Mas o verdadeiro símbolo do amor é tudo isso aqui que nós ouvimos do Espírito Santo.
possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Voltar ao primeiro amor, a prática das primeiras obras, a sermos apaixonados por Jesus. Porque quando nós estamos apaixonados por Jesus, é mais fácil de conseguir concluir todo esse ensinamento, de colocar em prática todas estas palavras tão maravilhosas que nós ouvimos nesta noite. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração como eu. E se você sentiu do Espírito Santo, faça como eu, faça o exercício. Porque quando você convida o Espírito Santo para fazer algo, ele imediatamente te lembra. Quando você cai, ele, opa, mas você não tinha dito que ia pedir perdão pelo seu irmão? Verdade, Senhor. Perdoa, Jesus, ele não sabe o que faz. Eu quero olhar com os seus olhos, Jesus. Eu estou vivendo dias intensos com o Espírito Santo. Mas é um exercício. Tem que ser daqui até a eternidade. Porque Jesus diz diariamente. Não é só hoje, nem só amanhã. E eu quero continuar. Mas qual é a diferença de você dar continuidade quando você convida o Espírito Santo para estar com você? Se você realmente quer uma mudança com o Senhor na sua vida espiritual, quando você convida o Espírito Santo de Deus para te ajudar, Ele vai estar com você a cada segundo e te lembrar, e te orientar, e trazer à sua memória tudo aquilo que Ele deseja de você. O Espírito Santo é o nosso amigo inseparável. E nós podemos sim contar com Ele. Então se você tiver coragem, que tem que ser corajoso, tiver coragem, convide o Espírito Santo para caminhar com você e fazer com que você olhe com os olhos de amor de Jesus. Perdoe como Jesus. Peça perdão pelo seu irmão quando você for açoitado, quando você for ofendido. Olhe para o seu irmão que te machucou com os olhos de Jesus. Sim. Olhe para ele com os olhos de Jesus. Ele olhou com olhos de ternura para Pedro quando ele negou 3 vezes a Jesus. Olhe com os olhos de Jesus. Esse é o exercício. E eu gostaria de convidar você, se tiver coragem de fazer juntamente comigo. Eu tenho certeza que você viverá momentos extraordinários com o Espírito Santo. Porque Ele está desejoso pelas nossas vidas. E como eu disse, está tão próximo a sua volta, que a cada dia Ele vem nos preparando, nos moldando, nos fazendo de novo, para que nós estejamos com as nossas vestes limpas e possamos ouvir o toque da trombeta. Que nada possa impedir-nos de ouvir o toque da trombeta. Amém? Você pode se colocar em pé, você que está em casa, se puder também. Eu quero fazer uma oração com vocês agora, se você desejar. Fale com o Espírito Santo, entregue a sua vida nas mãos dele, para que ele venha te ajudar e que você possa realmente olhar com os olhos de Jesus. Amém? Senhor eterno e poderoso, oh Rei da glória, nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te damos toda a honra e toda a glória, pois só tu és santo, só tu és maravilhoso, só tu és Rei. Rei dos reis, oh Pai, nós declaramos nesta noite que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E nós declaramos também que a cruz é o símbolo do amor maior que o Senhor tem pelas nossas vidas. Por isso nós pedimos, Senhor, precisamos da tua ajuda, precisamos de ti, dependemos de ti, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a olhar com os olhos de Jesus.
Ajuda-nos, Espírito Santo, a perdoar como Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a olhar com esperança para os nossos irmãos, como Jesus olha para nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a olhar para o nosso próximo com crédito que Jesus olha para nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entender que Jesus veio por aqueles que não valem a pena. E que nós temos que amar, e amar, e amar. Mas, Espírito Santo, nós somos carne, nós somos frágeis. E nos refugiamos em Ti, para pedir-nos que o Senhor venha conosco, a cada passo que nós dermos nesta empreitada, que o Senhor esteja ao nosso lado, nos fazendo entender, abrindo os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, enxergar e ouvir a Sua vontade. Espírito Santo, sabemos que fazer a vontade do Pai é abrir mão dos nossos próprios direitos. Então, nesta noite, nós queremos abrir mão, Senhor. Queremos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz mais uma vez e com alegria e gratidão acompanhar o Senhor Jesus no caminho que nos leva ao céu. Ajuda-nos, Espírito Santo, que nós possamos ouvir a Tua voz, interpretar cada situação, ouvir cada direcionamento Seu, e que nós possamos praticar a palavra que ouvimos hoje, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és santo, porque o Senhor está nos preparando para nos levar contigo. Somos gratos, Jesus, porque o Seu tempo está próximo. Por isso nós queremos Te buscar mais e mais a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, precisamos de Ti. Renova, Senhor, a nossa esperança. Renova, Senhor, a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa vida espiritual, o nosso ministério, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar com os olhos de amor para aqueles que estão a caminho do inferno. Ajuda-nos a olhar com um olhar de amor para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que nós nem conhecemos. Ajuda-nos a olhar com um olhar de amor no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para o nosso marido, para nosso esposo, os filhos. Ajuda-nos a olhar com um olhar de amor na escola, na faculdade, na rua, onde quer que a gente vá. Que nós possamos lembrar que Jesus tem olhos de amor por cada um dos Teus filhos aqui. Obrigada, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem, por esta oportunidade de ser moldado por Ti, de ser restaurado pelo Senhor. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e Te exaltamos, hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém.